Olá, um ótimo dia para você. Meu nome é Marilene e hoje eu vou fazer a terceira leitura, do livro do professor Masaharu Taniguchi, Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Então, eu estou lendo, juntamente com você, o capítulo 19, que ele fala, o professor Masaharu Taniguchi está falando sobre o temor, a causa dos infortúnios e também as tragédias. Agora eu vou ler para você a parte 3, que ele diz assim: como eliminar o medo? Para eliminar da mente o medo, é imprescindível extinguir as ilusões. Na Sutra está escrito: afastando-se as ilusões, não mais existirá o medo. Precisamos nos precaver para não nos deixarmos arrastar pelas ilusões. Devemos saber que o medo é um sentimento destrutivo e esforçar-nos para abandoná-lo. Nunca nos permitir murmurar: que é que eu faço? Acho que essas adversidades acabarão me derrotando. O melhor que temos a fazer é mudar o modo de pensar, procurando nos ater somente às coisas elevadas e belas e deixando de temer as adversidades. Certa ocasião, Jesus repreendeu os seus discípulos, dizendo: não andeis inquietos, homens de pouca fé. Com muita frequência ele dizia: alegrai-vos, alegrai-vos. Lembra-nos no seguinte trecho da Bíblia: não andeis inquietos nem com o que vos é preciso para alimentar a sua vida, nem com o que vos é preciso para vestir o vosso corpo. A vida vale mais que o alimento e o corpo mais que a veste. Considerai os corvos: não semeiam, nem ceifam, nem têm despesa, nem celeiro, e Deus, contudo, sustenta-os. Quanto mais valei vós do que eles? Qual de vós, por muito que pense, pode acrescentar um côvado à duração de sua vida? Considerai como crescem os lírios, não trabalham, nem fiam, contudo, digo-vos que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestia como um deles. Se, pois, a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao forno, Deus a veste assim, quanto mais vós, homens de pouca fé? Mas o vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. A fé e o amor solucionam todos os problemas. Como é grande o amor de Deus! O amor abranda o agitado mar da vida, dominando as ondas. O amor amaina o temporal desta vida e conduz ao porto seguro todas as embarcações, fazendo com que até os pequenos e frágeis barcos cheguem sãos e salvos. O amor proclama: estou aqui, vocês já não terão nada a temer. Estarei com vocês ao longo de toda a sua vida. Estas são as palavras que o amor nos transmite. A seguir, um poema sobre esse amor sublime. O amor ajuda a levantar o fardo pesado. O amor lança a luz sobre todos os trabalhos. Deixai de temer, cessai os conflitos. O amor atende a todos os pedidos. O amor é Deus, e sendo onipresente, está também na atmosfera a vosso redor. Portanto, o ar que respirais é Deus. O amor estende a todos a sua mão invisível e misericordiosa. O amor é a divina providência que se manifesta em toda parte. O amor é vida, faz com que as ondas lavem os costados de suas embarcações e as conduz por um tranquilo oceano. Ao convés da embarcação da vida está o comandante. Ele não está só no convés do navio, como também em todas as águas do oceano.
É o amor que rege a corrente marítima. O amor é o timoneiro que evita os recifes e os barcos de areia. É também a estaca sinalizadora de um canal que vos conduz sãos e salvos para o porto. Então, essa foi a mensagem da parte 3, né, do professor Masaharu Taniguchi. E agora eu vou ler para vocês as palavras que ele nos deixa, né, para que a gente mentalize durante o nosso dia. Tanto no céu como na terra, sou portador da grandiosa força de Deus. Sei que, usando a força divina latente em mim, conseguirei realizar com êxito todos os meus intentos. E agradeço a Deus por esta graça. Sentimentos como autocomiseração e temor não têm nenhum poder sobre mim. E também não permito que os outros tenham pena de mim, pois acredito que ser alvo de compaixão é admitir a própria fraqueza. Por ser um filho de Deus, não tenho fraqueza alguma. Por ter um firme vínculo com Deus, não temo coisa alguma. Aí ele continua. Então, essas são as palavras que precisam ser mentalizadas, né, durante o seu dia. E aí ele continua, né, com um comentário após essas palavras. Também no caso de recear o fracasso de um empreendimento, o leitor deve efetuar a sua mentalização para eliminar o temor. Temendo-se o fracasso, ele acontecerá. Inquietação e temor não contribuem nem um pouco para melhorar a situação. Pelo contrário, aniquilam até mesmo a força que poderia se manifestar num momento crucial. Então, para finalizar, né, o terceiro item do capítulo 19 do professor Masaharu Taniguchi, eu vou continuar, né, com as outras palavras de mentalização que ele nos propõe neste livro. Deus, que veste com esmero até mesmo os efêmeros lírios do campo, está sempre zelando por nós. Portanto, nada tenho a temer. Ainda que fracassasse em algum empreendimento, conseguirei permanecer calmo, mantendo a convicção de que esse fracasso é uma etapa para a realização de um empreendimento maior. Então, aqui ele faz um comentário. Conheço muitos casos em que um fracassado foi a prelúdio de um êxito grandioso. Conheço também pessoas que vinham acumulando ao longo dos anos sentimento de desânimos, melancolia e desarmonia. Mas, justamente ao sofrerem duros golpes, como por exemplo a falência da empresa ou graves perdas em consequência de inundação, conseguiram reagir e, dando um novo rumo à vida, acabaram alcançando grande êxito. Como se pode notar, existem milhares de pessoas que, antes de galgar os degraus do sucesso, caíram uma vez ao abismo. O temor pelo fracasso não será nenhuma valia. Tenha fé, isso é essencial. Confie em si próprio, confie nos outros e, sobretudo, confie em Deus. Se você tiver coragem e fé, já está na metade do caminho para a vitória. Com determinação, força de vontade e perseverança, completará o resto do caminho. O que você acreditar que consegue realizar, com certeza se realizará. Então, outras palavras de mentalização. Sei que tenho a capacidade para vencer, por isso alcançarei êxito. Sou a personificação do sucesso, da fé, da vitória. A fé é a força vitoriosa que dirige o mundo. Minha fé é imensa e se estende para todo o universo. Aí ele faz um comentário. Neste ponto, o leitor deve delinear na mente fatos e coisas que deseja com intensidade e concentrar neles os pensamentos. Pense com determinação que há de obter as melhores coisas. Mesmo que você não saiba como obtê-las, no seu interior existe a sabedoria proveniente de Deus, que conhece os meios infalíveis. Confie nessa sabedoria divina.
Tome a decisão de deixar de guiar pela onissapiência de Deus. A sabedoria de Deus lhe sussurrará como voz da intuição e lhe ensinará o caminho que deve seguir para obter as graças desejadas, como, por exemplo, saúde, riqueza, amor. Dê o primeiro passo rumo a novas conquistas, munido de fé. Deus, que habita no seu interior, imediatamente o direcionará para o caminho do êxito. Você deve continuar a mentalização, concentrando a mente naquilo que deseja obter. Senhor, fazei com que isso se concretize da melhor forma possível. Agora ele cita aqui, né, as palavras de mentalização. Senhor, fazei com que isso se concretize da melhor forma possível. Orientai-me com vossa sabedoria. Manifestai através de mim a vossa glória. Vós que sempre concedeis o que eu vos peço. Agradeço-vos por fazer de com que todas as coisas relacionadas a mim tenham bom andamento sem sofrer qualquer contratempo. Então, ele cita aqui, né, mais algumas dicas, né? Neste momento, você deve mentalizar que a sabedoria de Deus já lhe foi concedida. Depois, ore: se é da vossa vontade, fazei com que o meu desejo se concretize. E em seguida, volte a se empenhar no seu trabalho. Essas foram as palavras do professor Masaharu Taniguchi, né, do livro Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, para nosso dia. Como eu sempre peço, que você compartilhe essas palavras com algum amigo, um familiar, algum conhecido, que você sabe que pode auxiliar, que essas palavras podem trazer uma maior luz, uma maior clareza e uma expansão de consciência para esta pessoa, né? Como está sendo para mim, como eu estou compartilhando com você, então você compartilhe com mais alguém ou com mais algumas pessoas que também você sente no seu coração que elas deveriam escutar essas palavras, tá? Porque quando a gente compartilha com os demais, nós estamos expandindo o nosso amor, estamos expandindo uma boa frequência. E quanto mais pessoas vibrando numa boa frequência, melhores serão os nossos resultados, para que a gente se cure, para que a gente consiga vencer qualquer obstáculo que possa aparecer na nossa vida. Desejo que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Muito obrigada.